Olá, boa noite. Boa noite. Nesta quinta-feira, o Supremo Tribunal Federal começou as atividades do segundo semestre de 2019. No plenário, os ministros mantiveram a demarcação de terras indígenas na FUNAI. A repórter Carla Lucena, ao vivo, tem os detalhes pra gente. Oi, Carla. Boa noite. Oi, William. Boa noite para você. Boa noite a todos que nos acompanham no Jornal da Justiça. Exatamente isso. Hoje tivemos, então, o retorno do recesso do Judiciário para este segundo semestre, iniciando os trabalhos do plenário do Supremo Tribunal Federal. Vamos ter aí, ao longo desse semestre, vários temas que vão ser analisados pelos ministros do STF. Lembrando que toda essa pauta do semestre já está disponível no site do Supremo, para quem tiver interesse de acompanhar. E vamos, então, falar sobre esse caso envolvendo a FUNAI. Hoje, por unanimidade, os ministros decidiram que as demarcações de terras indígenas devem permanecer na FUNAI, que é ligada ao Ministério da Justiça. Mas por que isso? No começo deste ano, o presidente Jair Bolsonaro editou uma medida provisória fazendo uma reestruturação aqui administrativa das pastas do governo e passou a FUNAI para o Ministério da Agricultura. Essa medida provisória ela tramitou no Congresso Nacional e por lá os parlamentares decidiram que a FUNAI deveria permanecer com a demarcação de terras indígenas e ligada ao Ministério da Justiça. Foi então que o presidente Jair Bolsonaro editou uma nova medida, passando novamente essa atribuição para o Ministério da Agricultura. 4 partidos, o PT, o PSDB, o PDT e a Rede Sustentabilidade, recorreram aqui ao STF questionando essas mudanças. Em junho, o relator ministro Luiz Roberto Barroso já tinha declarado suspensa essa parte da MP e deu aí então uma liminar, uma decisão provisória para esses casos. Hoje os ministros referendaram essa liminar, ou seja, mantiveram essa decisão provisória, consideraram que não pode ser editada 2 medidas provisórias durante a mesma sessão legislativa, isso quer dizer, durante o mesmo ano, porque a Constituição proíbe esse tipo de medida. Vamos então acompanhar na reportagem como ficou esse caso. Os partidos defenderam no plenário que a FUNAI deve continuar com a atribuição de demarcar terras indígenas. Argumentaram também que o presidente Jair Bolsonaro violou a separação dos poderes quando editou nova MP, devolvendo a demarcação para o Ministério da Agricultura, mesmo o Congresso tendo barrado esse trecho na primeira medida provisória. Sem eles, a cultura se perde. Sem eles, aquelas comunidades não conseguem viver de acordo com seus costumes, com as suas tradições. Mas é um direito que depende de políticas públicas, que ele não se materializa por prestidigitação, num passe de mágica. Então é fundamental que existam organizações e procedimentos hábeis para tirar esses direitos do papel. Para a AGU, as ações não deveriam ser julgadas porque estariam prejudicados, já que o Congresso excluiu da MP de junho o trecho que transfere a demarcação de terras da FUNAI para o Ministério da Agricultura. Não há como se entender aplicável a vedação constitucional de reedição de medida provisória. Por essas razões, a Advocacia Geral da União postula sejam as ações julgadas prejudicadas em relação à matéria objeto do ato declaratório do Congresso Nacional número 42 de 2019. Raquel Dodge, Procuradora-Geral da República, se manifestou para manter a decisão provisória. São muitos os preceitos do artigo 62 que cuida da edição de medidas provisórias, da extensão da possibilidade de reedição e destas condicionantes. A Constituição o fez no âmbito exatamente do capítulo da Constituição, do título da Constituição, que trata da organização dos poderes, estabelecendo a precedência, a preponderância da manifestação do Congresso Nacional sobre a matéria que deve ser objeto de lei no país. O relator, ministro Luiz Roberto Barroso, defendeu que a Constituição não autoriza a reedição na mesma sessão legislativa, ou seja, no mesmo ano, de medida provisória que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido a eficácia por causa do prazo. Se nós pudéssemos admitir que, diante da rejeição do Congresso, se pudesse editar uma nova medida provisória, que, uma vez rejeitada, pudesse ser a matéria objeto de nova medida provisória, nós entraríamos numa sucessão de atos normativos sem fim e, a meu ver, com violação da separação de poderes, porque a última palavra em relação ao que deve ser lei no país é dada pelo Congresso Nacional.
Os demais ministros acompanharam o relator. Não há mesmo perda do objeto, tenho percepção que vai ao encontro das preocupações trazidas, tal como referidas também pelo eminente ministro relator, nomeadamente o reconhecimento da demarcação das terras indígenas, o reconhecimento da língua e tradição cultural dos povos indígenas, todas as matérias que têm proteção constitucional e estão na estrutura do Estado constitucional brasileiro e não na conjuntura momentânea da gestão pública. Esta situação cuidada e uma certa instabilidade gerada não fora a cautelar deferida por Vossa Excelência, teria gerado enormes dificuldades, como é de sabença geral e de ampla divulgação nacional e internacional. Neste último sábado, dia 27, nós tivemos um gravíssimo problema no Amapá, com índios em terra demarcada sendo afrontadas e, na sequência da tarde de sábado, a grande dificuldade era saber quem seria o órgão responsável e onde estaria enquadrado este órgão responsável para tratar da matéria. E para falar sobre essa sessão de abertura do semestre judiciário, está aqui a consultora jurídica Karina Zucolotto. Boa noite, Karina. Boa noite, William. Boa noite, Karina. Boa noite, Érica. Responsabilidade subsidiária do poder público também foi tema da sessão de hoje, né? Foi. Logo depois dessas ações diretas de inconstitucionalidade, os ministros decidiram seguir a sessão sem intervalo e terminar um pouquinho mais cedo, e foram apregoados 3 embargos de declaração em um mesmo recurso extraordinário que já havia sido decidido aqui no Supremo Tribunal Federal acerca dessa responsabilidade do poder público quando a empresa terceirizada não honra, não paga os encargos trabalhistas de seus contratados. Os ministros decidiram que o artigo 71 da Lei de Licitações é constitucional e fixou uma tese, entendendo que essa responsabilidade ela não é transferida de forma automática e que deve ser provada a culpa. Mas a União e os outros 2 que acabaram entrando com esses embargos de declaração, os outros 2 autores, recorrentes, na verdade, alegavam que no acórdão e na tese poderia haver alguma omissão ou contradição que deveria ser sanada por meio dos embargos de declaração. O ministro Luiz Fux dava parcial provimento, mas a corrente que o seguiu ficou vencida, porque o ministro Edson Fachin acabou levando consigo a maioria dos ministros, entendendo que não havia qualquer contradição ou obscuridade para ser sanada no acordo e, nesse sentido, acabaram negando provimento ou rejeitando esses embargos de declaração, inclusive os embargos da União. O caso do ex-funcionário da Fundação Padre Anchieta também veio ao plenário hoje, né? Tem um resultado, Karina? Não houve um resultado ainda, William. O julgamento foi adiado pelo ministro Dias Toffoli, que coincidentemente também é o relator desse recurso extraordinário, para que os outros ministros que não puderam votar possam se manifestar no caso. Hoje o julgamento foi retomado com o voto vista da ministra Rosa Weber, apresentando um voto divergente do relator. Para o ministro Dias Toffoli, relator, que já havia votado lá no início do julgamento, em outubro de 2014, não havia fundamento o recurso da Fundação Padre Anchieta, porque entendeu que essa fundação ela é uma fundação de natureza privada e que, portanto, aquela estabilidade funcional prevista no artigo 19 do ADCT da Constituição não alcançaria aquele empregado. A ministra Rosa Weber, hoje, ao proferir o seu voto vista, acabou entendendo que deve ser mantida a decisão do TST no sentido de se garantir a estabilidade, porque entende que o contrato de trabalho, mesmo com a aposentadoria espontânea, não teria sido extinto na medida em que o trabalhador continuou trabalhando na empresa. E, nesse sentido, portanto, ela negava provimento ao recurso da Fundação para manter o entendimento do TST. Mas, como eu disse, esse é um tema que ainda deve voltar ao plenário para o resultado definitivo em razão do adiamento desse julgamento do RE. Ok, Karina, obrigado. Obrigada, até semana que vem. Até.